Amém. Na verdade, isso já era um desejo antigo, assim, né? Porque assim, eu lembro que quando eu comecei a tocar, em 98, o sonho do meu pai era que, assim, eu tenho mais dois irmãos, né? Eu sou do meio. Aí a minha irmã toca teclado, eu toco bateria e meu irmão toca violão, baixo. Ele é das cordas, né? Aí um desejo do meu pai era que a gente fosse uma banda, né? Um grupo de louvor. O máximo que aconteceu foi a gente tocar junto assim na igreja, né? Mas aí não durou muito tempo isso. Aí a minha irmã, ela é mãe, né, de duas crianças, então ela não tem mais esse empenho assim. Embora ela tenha o teclado dela lá e tudo, mas ela já tem um tempo que ela não está tocando na igreja. E mais assim, eu tô com a banda, né? Mês passado a gente fez um show em Belo Horizonte. Foi o show de 15 anos. Eu acho que isso é fruto assim desse desejo do meu pai e o que vem no meu coração é que a banda seja uma banda missionária, né? Eu acho que essa missão já começa dentro da banda, porque nem todo mundo que está na banda é cristão. Não é evangélico, assim, de frequentar a igreja e tal. E ontem mesmo eu fui questionado acerca disso. E eu prefiro crer na obra que Jesus faz, assim, através dessa caminhada, sabe? Porque as pessoas que estão na banda, elas podem caminhar junto com a gente, é melhor elas estarem com a gente. Aí o pessoal fala do mundão, né? Do que elas estarem perdidas aí nesse tal mundão, por aí fazendo sei lá o quê. E caminhando com a gente, eu acredito que, e é disso que eu vou falar aqui hoje, de viver de verdade. Porque assim, muitas vezes a gente aprende coisas que aqui é muito falado sobre, por exemplo, quem almeja o episcopado, né? Quem almeja o ministério, né? Seja ser um pastor, seja ser um missionário, ser um diácono, almeja grande obra, grande coisa. E isso é algo assim, está na nossa frente e a gente escolhe ser aquilo ou não. Porque o evangelho, quando fala constrange, né? Lá em 1 Coríntios 5, ele fala que o evangelho nos constrange, né? Constranger é fazer alguém, com a nossa atitude, fazer o que a gente faz. A gente acha que constranger é tipo passar vergonha no outro. Mas constranger não, cair um lixo aqui no chão e alguém vai me ver pegando ali e vai se constranger em fazer também. E aí sim é a caminhada, né? Vamos abrir lá em João 4. João 4 fala de uma mulher samaritana que estava à beira do poço e chegou Jesus e ele tinha sede e eles tiveram um diálogo ali, né? João 4 a partir do 1. Essa aí ô Giliade, essa versão é NVI? Tá, beleza. Que fala assim: os fariseus ouviram falar de Jesus, que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso,
saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dê-me um pouco desta água, dê-me um pouco de água. E seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Peraí. Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhes respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com quem tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, o qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, não adoram o que... Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Amém? É um texto bastante conhecido, mas me chama a atenção esse final. E a gente vê esse diálogo todo. Esse diálogo que mostra uma esperança, né? Os judeus aguardavam o Messias que iria libertá-los do poder do Império Romano e eles sempre tiveram esses símbolos. E Jerusalém era um dos símbolos, né? E eles aguardavam esse dia em que eles fossem libertos e assim adorar livremente, né? Naquele monte, naquele lugar, naquela cidade. E aí que
no decorrer da nossa caminhada, a gente almeja, né, crescer na casa de Deus, a gente admira pastores e a gente sonha com alguns ministérios assim. Mas aí a gente, outro dia estava um amigo de infância do meu pai lá em casa, e ele frequenta um lugar onde, para ser promovido lá, a pastor, alguma coisa assim, tem que passar por uma, ele falou que é tipo uma entrevista. E nessa entrevista, esse irmão ainda não tinha sido promovido porque ele não é batizado no Espírito Santo, que é um dos princípios lá, é que tem que falar em línguas. Mas não para por aí. Além de falar em línguas, eles perguntam se a pessoa chora no culto, se a pessoa traz a unção no culto. E aí que o irmão está frustrado porque ele queria crescer mais e tudo, só que ainda não veio esse Espírito Santo na vida dele. Ele ainda não consegue falar essa língua estranha, né? Mas aí, uma coisa que é muito boa, né, que é angariar, desejar, almejar o ministério, se torna algo ruim, porque a gente aprende um caminho de performance, que de repente muitos conseguem, mas nem a pessoa acaba sendo uma outra pessoa. Aí a gente vê vários testemunhos do tipo, a mulher que chegou em casa e disse que queria se mudar para a igreja, né? Porque disse que o marido era uma bênção dentro da igreja e em casa era um bicho. E vários testemunhos desse tipo. E o que lá fora a gente chama de ministério, né, acaba se tornando algo ruim. Porque tem um preço para se manter isso. Existe um preço, porque é o preço para conseguir atrair as pessoas, seja, sei lá, a gente conhece vários, né? Seja por meio da cura da performance lá, né? Que a gente ouve as histórias, seja por meio de coisas artificiais, superficiais, seja por meio de uma teologia moldada, né? Uma teologia feita, pensada ali pelos interesses. E aí tudo isso é chamado de ministério. E eu me lembro quando a gente sempre tem que tomar decisões, né? E há 2 anos atrás eu tomei uma decisão muito séria na minha vida. E eu já tive uma vida onde eu viajava de 2 a 3 vezes por mês para estar pregando nas igrejas. E eu gostava daquilo. Era algo que eu estava buscando e eu queria viver daquela forma. E era muito legal viajar, sei lá, para 2 cidades diferentes, no Goiás, em Minas Gerais, para estar pregando nas igrejas. E aí acontece que eu cometi erros na minha vida e ali eu tive que tomar uma decisão. E acontece um medo, sim, de perder esse tal ministério. Até que um dia, por exemplo, que assim, eu comecei, a banda já tem 15 anos e começou de uma forma
bem inusitada, assim, né? Porque eu tenho 30 anos agora, né? Ou seja, quando começou eu tinha 15. Eu era um adolescente ainda. Tem umas histórias assim do tipo, o primeiro guitarrista, o primeiro baterista, a gente querendo evangelizar, e a gente estava ali na 308, na casa do baterista. Aí na rua de baixo assim tinha uma casa onde os caras não cristãos se reuniam lá para beber, para ouvir som e tal. Passava na rua assim, era o ponto negro assim da rua. Aí a gente naquela vontade assim de ir lá pregar e tudo para eles, aí pegamos lá a Bíblia, vamos lá pregar para eles, não sei o quê. Aí éramos 3, né? Aí quando a gente foi dobrando a esquina assim, tinha eu acho que tinha umas 30 pessoas lá. Aí eita, a gente vai apanhar aqui, né? Aí, aí na esquina tinha uma padaria assim, a gente entrou na padaria, aí ficamos sem saber o que fazer assim, eita, a missão faliu, né? Aí vieram 2 deles comprar cigarro assim na padaria. Aí ficaram encarando a gente assim. Aí a gente voltou para casa todo triste, né? Não pregamos para os caras, né? Não... E aí, tudo isso era essa, digamos assim, essa vontade enorme de fazer, porém sem experiência, sem maturidade, né, de fazer e tal. E aí que no decorrer da caminhada a gente cria esse tal ministério, né? Eu estou chamando de ministério, assim, o que geralmente é chamado de ministério, mas eu vou dizer o que é ministério segundo a palavra. Porque assim, hoje quem canta, não é o ministério da pessoa, não é o ministério. Quem toca na igreja, não, o ministério da pessoa é o louvor, mas não é. Põe lá João 6, 28. Até que um dia eu me deparei com esse versículo aqui, ó. Então lhes perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Põe o outro, que é a resposta de Jesus. O 29. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Ou crer naquele que o Pai enviou, ou seja, nele mesmo. Quem crê em Jesus, é engraçado que crer é diferente, ter fé é diferente de acreditar, né? Na minha época assim de missionário, de rua e tal, a gente já fez isso, né? De perguntar a quem crê em Jesus: você crê em Deus e tal? Aí todo mundo: não, a gente crê, Deus em primeiro lugar na minha vida e tal, né? Só que crer, esse acreditar e ter fé é diferente. Porque quem tem fé, acredita a tal ponto, a gente acabou de ter uma palavra de oferta aqui. E quem acredita, pode acreditar, falar: pô, Júnior, bacana, eu acredito que vai dar certo lá e tal. Mas não tem coragem de dar R$1. Mas quem tem fé, poxa, eu tenho fé que um dia a gente vai estar cheio de... É igual uma vez eu fui pregar lá em Campo Grande. A igreja lá era tipo filiada a uma casa de recuperação, né? Que era uma chácara masculina e outra feminina. Aí o culto lá, o pessoal levou o pessoal da casa de recuperação para lá. Aí o culto bem bacana assim, muita gente, né, lá da casa de recuperação e os testemunhos e tudo mais. A gente pode visualizar isso aqui acontecendo com a gente aqui pela fé. A gente não sabe como isso vai acontecer, mas a fé é o quê? É acreditar naquilo que a gente nem está vendo.
Como é que é o conceito lá? Hebreus 11? É porque eu estou com a cabeça... Tu consegue colocar lá? Hebreus 11, 1. Olha lá o que é ter fé, né? A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A gente já tem até a prova delas, né? Isso é ter fé. Então, assim, até que um dia eu me deparei com esse versículo, e ali Jesus tá dizendo, porque assim, a gente junta essas duas coisas, né? Ministério e obra de Deus. A gente chama de obra de Deus quando o prédio está sendo erguido, a gente chama de obra de Deus quando a casa está cheia, a gente chama de obra de Deus quando as pessoas estão caindo no chão, mas a obra de Deus é muito mais simples do que isso. É ter fé naquele que Deus enviou para nos salvar. É ter fé em Jesus. E quem tem fé em Jesus não só acredita. Acreditar num mito histórico. Eu também acredito que Platão existiu. Eu também acredito que Sócrates existiu. Mas isso é questionado. Muitos dizem que eles não existiram, que eles foram um mito. Da mesma forma, alguns historiadores falam assim, tentando provar a não existência de Jesus. E aí que isso para com toda a performance ministerial, né? Eu chamei aqui de performance ministerial, né? A performance que é só na frente das pessoas. Porque eu tenho visto que Jesus ele chama a gente para viver de verdade, sabe? Muitas vezes a gente ouviu, e eu me sinto assim hoje, porque eu cresci ouvindo não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode, tudo não pode. E aí que parece que a gente está amarrado, né? Parece que a gente não pode fazer nada quando eu era menor assim, até jogar bola era pecado, não podia, né? Aí assim, a gente, meu pai não era assim inteiramente convertido, né? Aí ver futebol na televisão era meio que escondido assim, né? Mas aí a gente via na televisão, mas jogar a bola não podia. Aí tinha umas coisas assim. Que aí são coisas superficiais. Superficiais. E aí que ontem aconteceu que, como eu estava dizendo, nem todos que estão na banda são cristãos, assim, né? E lá no nosso show, teve o caso lá a menina tocou com uma banda que ela gosta, né, a camiseta de uma banda que ela gosta, que não é uma banda cristã. E aí o pessoal postaram lá e criticaram e tal. Só que assim, a obra de Deus, a obra que Deus está fazendo na vida dela, é muito mais que usar uma camiseta. Ainda essas pessoas acham que ser cristão é usar uma camiseta de uma banda cristã. Ser cristão
é usar a camiseta do Lucinho Barreto, com as loucuras que ele escreve lá. É usar uma camiseta escrito Jesus da forma mais, ou sei lá o quê, ou só ouvir a música dita gospel. E aí que Jesus está dizendo que a gente precisa crer. E o que é interessante é que nessa vida de verdade que ele oferece, muitas vezes a gente frequenta a igreja e tal, e a gente ouve que quando a gente levanta a mão, a gente é salvo. Jesus perdoou todos os nossos pecados. A gente é santo. A gente ouve tudo isso. Isso gera em nós assim um orgulho tão grande que a gente passa a olhar quem está de fora de uma forma reduzida. A gente não consegue mais enxergar o que está lá fora, aquele que não é evangélico ainda. A gente acha que isso não é assim, nem sempre com palavras, mas da forma de atitude que a gente faz. As pessoas que não são evangélicas não são salvas, e eu sou melhor do que elas, porque eu fui para a igreja e Jesus me salvou, Jesus me escolheu, né? E essa vida de verdade que Jesus propõe para nós, o Evangelho diz assim, Paulo fala em Romanos 3, 23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, se todos pecaram, todos, e eu estou nessa. Eu não sou melhor do que o outro que está na rodoviária, jogado lá. Eu tenho o meu pecado. De repente, o pecado dele é diferente. É impressionante, mas a cada ano, as paradas gays só aumentam de números. E eu fui uma vez com essa pegada de evangelismo, aí foi eu, mais 2 pessoas, a gente se vestiu de palhaço, pegou uns panfletos lá, a gente estava nessa lá, né, de perguntar quem acredita em Deus e não sei o quê, aí tinha um versículo lá, né, João 3,16 no folheto, a maioria, né, não, acredito em Deus e tal, 100%, não sei o quê. E aí que a gente vê os pais levando os filhos, parece uma coisa que já vai sendo hereditária, assim, né? Aí o filho cresce assim, não, é tudo normal. Aí o filho vai também, aí passa de geração em geração, né? E também, né? Muitos dos que estão ali são oriundos de igreja. São oriundos de igreja. Eu sei disso porque no tempo que eu morei em Goiânia, eu conheci alguns. Eu conheci alguns que eram de igreja grande lá e estavam lá escondidos no meio da multidão, né? Até que assumiram a homossexualidade e não tinha mais espaço para eles ali onde eles frequentavam, porque ali se tornou um clube dos santos, né? E um pecador que assumiu o pecado já não tinha mais espaço. E o que eles fizeram? Eles criaram uma comunidade para eles congregarem, né? Então essa vida de verdade que Jesus propõe para nós, tem tudo isso, tem uma caminhada. Tem uma caminhada, e eu acho interessante que Jesus fala que o caminho largo é que conduz à perdição, e o caminho estreito é que conduz à salvação.
E o que tem a ver esse caminho estreito, né? Um caminho estreito é onde eu vou esbarrar nas pessoas que passam por mim. É onde o relacionamento se torna mais próximo. Às vezes a gente encontra pessoas que falam assim: eu estou decepcionado com a igreja. Eu não vou mais para a igreja. Eu vou ser crente só eu na minha casa. Isso é possível? Eu não sei, porque na caminhada a gente encontra pessoas. Não tem como ter uma caminhada, segundo o que Jesus falou, se não for com pessoas. Relacionando com pessoas de inúmeros problemas. E aí a gente é aperfeiçoado nisso. Platão falou o seguinte, que o inteligente, como é que é? O inteligente consegue aprender com os próprios erros, mas o sábio aprende com os erros alheios, né? Ou seja, ele não precisa quebrar a cara para aprender. Uma frase de Platão, né? E aí que nessa caminhada, encontrando pessoas de diferentes problemas e tudo mais, a gente vai aprendendo a lidar com tudo isso, sabendo que nunca fomos e nunca seremos melhores do que o outro. E a gente está falando de ministério, e eu acredito que o Evangelho nos constrange a fazer o que Jesus fez por nós, né? E aí que cuidar de pessoas é uma tarefa de todos. A gente está encontrando gente aí em todo lugar. De manhã cedo indo trabalhar, é só cheiro de gente, né, que tem dentro do ônibus, é o que mais tem é gente aí. E aí são diversos problemas para a gente cuidar, e a gente lembrar que Jesus fez o impossível para a gente, e agora é a nossa vez. Se existe um ministério, que o ministério seja esse. Que o ministério seja esse, né? E cada um tem a sua busca. Cada um tem a sua busca. De repente, a pessoa, por exemplo, o Dalai Lama, ele diz que ele é apenas um bom cristão. Isso é chocante porque é um líder de uma religião. E ele está dizendo que ele é apenas um bom cristão. Mahatma Gandhi, ele falava que ele queria o evangelho de Jesus, mas os evangélicos não, os cristãos não. Põe lá Filipenses 2,13. Eu acredito que esse versículo, eu tenho como princípio o seguinte: de repente a gente pede oração, né, por outra pessoa e tal. Eu oro pelas pessoas, mas eu oro muito mais por mim, porque eu conheço o meu pecado, eu sei onde eu devo cuidar, eu sei aonde eu devo melhorar. Então eu oro muito mais por mim, e eu acredito nisso aqui, ó. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dEle. A gente deve orar sim, porque nessa caminhada a gente vai aprendendo com as pessoas, e a gente pode pedir: Deus, eu sei que eu tenho esse defeito e eu preciso melhorar. Me ajuda.
E o outro versículo é Hebreus 12, que aí vem a nossa atitude também, né? Essa é a nossa parte, é a nossa responsabilidade. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Está vendo aí? Por isso que a gente ora por nós, porque não deve ter raiz de amargura alguma. Aí a gente vai ter condição de fortalecer a caminhada dos que estão manquejando, de ajudar as pessoas de fato. E aí essa é a nossa atitude, para viver essa vida de verdade. De verdade. Não mais uma performance diante de pessoas. E a gente engana as pessoas. E, por exemplo, eu tento tomar esse cuidado, porque, de repente, por eu ser tranquilo, me dou bem com a maioria das pessoas, é mais fácil eu enganar do que aquele que é bruto, do que aquele que xinga, que explode. Então eu preciso tomar esse cuidado. Porque a gente engana até pessoas, mas Deus a gente não engana. E não tem como ter performance diante de Deus. Deus é aquele que viu a motivação da oferta de Ananias e Safira e aconteceu aquilo com eles, né? Por capricho de Deus? Não, porque Ele conhece os corações. Amém? Para finalizar, 1 João 3,15. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. 16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. 17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer o amor de Deus? Como pode nele permanecer o amor de Deus? A gente fala de santidade, né? Viver uma vida de verdade, em santidade, não é quem grita mais alto. Não é quem fala em línguas mais bonito. É quem consegue ter o amor de Deus nestes momentos. E não é o que está sobrando, é o que a gente tem. Amém? E eu vou encerrar por aqui, nem sei que horas são já. 9 horas. Amém? Então era isso que eu queria compartilhar, e que a gente possa, a partir de hoje, orar muito mais por nós, para que a gente
Estando abençoado, abençoemos. Amém? As pessoas. Amém?